Hoje o programa Diálogo Sem Fronteira tem a satisfação de receber a professora Eliane Moura da Silva. Seja bem-vinda, professora. Então, eu que agradeço o convite de vocês, da RTV, principalmente, seu convite, Pedro Paulo, para estar aqui e falar um pouquinho sobre assuntos de interesse de historiadores em geral. A professora Eliane, ela é formada em graduação, mestrado, doutorado em História, professora do Departamento de História, livre-docente, e ela tem uma particularidade muito sua, que é o estudo da religiosidade, da história das religiões, e o tema de hoje nosso é justamente as religiões no Brasil. Então nós vamos começar, eu gostaria de começar com uma questão bem geral, porque o nosso público é muito amplo, é a questão do que é uma religião. Antes de mais nada, o que é uma religião? Pois é, Pedro, você tocou, eu acho que é o ponto central para nós que pesquisamos o tema da religião. Seja historiador, antropólogo, sociólogo, o que é religião? Religião, de um modo geral, se você perguntar para a maioria das pessoas, você sair aí pela rua perguntando o que é religião, você vai ouvir várias respostas do senso comum. Religião é acreditar em Deus, religião é amar o próximo, religião é ir à igreja, religião é ter fé, religião é ler a Bíblia. Esses sentidos comuns, eles fazem parte daquilo que nós, historiadores, chamamos de religiões. Então, por exemplo, é muito comum você perguntar se aquela pessoa tem uma religião e ela diz, não, eu tenho, eu acredito em Deus, mas eu não sou praticante. Bom, essas respostas do senso comum são um campo de pesquisa para nós, que trabalhamos com história cultural da sociedade, né? Quer dizer, o que se forma culturalmente que vai fazer com que num universo muito grande de pessoas, num determinado tecido social, as respostas sejam sempre baseadas num determinado conceito de Deus, de igreja ou de fé. Essa pergunta é que vem levando os historiadores, principalmente quem trabalha com história cultural das religiões, a repensar qual o sentido semântico do conceito religião. E qual o sentido semântico, por exemplo, da expressão religiosidades. Há uma diferença entre religião e religiosidade, Eliane? Teoricamente, haveria uma diferença. Religião seria aquele movimento que me vincula a uma instituição religiosa. Então, essa uma seria denominação religiosa específica. Uma determinada denominação ou uma determinada convicção religiosa. E religiosidade seria aquilo que eu sinto como experiência religiosa. Individual até. Individual, singular, e que é de difícil tradução para o coletivo. Hoje em dia, essas duas definições, tanto de religiões como de religiosidades, vêm sendo repensadas por quem pesquisa a história das religiões. Principalmente a partir da influência da chamada Escola Italiana de História das Religiões. Se você pegar, por exemplo, uma vertente muito forte aqui no Brasil, dos estudos de religião em geral e da história das religiões em particular, você vai encontrar uma presença muito forte daquilo que a gente chama de fenomenologia religiosa. E o que é isso, fenomenologia? Fenomenologia religiosa é uma escola de pensamento da área de ciências humanas fortemente conectada com a teologia do século XIX, que teve vários pensadores para o final do XIX e para o início do século XX, que pensaram diferentes maneiras de estudar religiões. Pensaram essas diferentes maneiras de estudar religiões através da crença intelectual de que a religião é um fenômeno universal. É um fenômeno universal e é um fenômeno que você encontra desde os primeiros povos das cavernas. Então, você entrou numa caverna no Paleolítico e encontrou um corpo no chão com umas florezinhas em volta, então ali eu já tenho uma experiência de religião. É justamente uma das definições que se deu para o homem, o ser humano, que surgiu mais ou menos nessa época com essa nossa espécie, é aquele que justamente tem uma percepção religiosa. Exatamente. Seja no enterramento, seja numa pintura rupestre. Mural. E no século XIX, o que a fenomenologia religiosa realizava? Então, você tem Van der Loy, você tem Rudolf Otto, e o mais importante deles, cuja influência aqui no Brasil é muito marcante, que é o romeno Mircea Eliade, né? Ora, se eu encontro isso, então eu imediatamente tenho uma afinidade religiosa com esse ser que habitou essa caverna nos tempos paleolíticos.
E aí eu começo a definir da seguinte maneira. Ora, se ele está enterrado nessa posição e tem essas florezinhas e com suas armas do lado, isso significa que esse grupo acreditava na vida após a morte. Acreditava que depois da morte essa alma viajaria para os campos de caças. E a partir daí se estabelecia toda uma hierarquia de fenômenos religiosos. Animismo, pré-animismo, politeísmo, como que são maneiras de classificar as maneiras como as pessoas creem. Exatamente. Bom, essas tentativas, portanto, no campo da fenomenologia religiosa, que frequentemente encontravam dificuldade em lidar com o termo religião, né, porque o termo religião é um termo que ele é construído, significado e ressignificado no âmbito da cristianização do mundo. Então, ele é um termo latino, religare, cuja base latina não significava religar a Deus, mas muito pelo contrário, diz respeito a um conjunto de regras que o cidadão deveria manter com relação à sua polis, regras essas morais, com seus pais, com sua família e com os deuses da sua cidade. E é no contexto da latinização do mundo antigo, né, principalmente durante o período helenístico, sob a influência do cristianismo, que o conceito de religare começa a adquirir a definição semântica de religar a Deus. Ora, esse é um conceito que não vale para todas as formas religiosas. Há outras que escapam dessa definição, que é muito cristã e muito ocidental. Judaico-cristã, porque para ela funcionar como definição, eu preciso ter a doutrina da queda. Então, eu preciso ter uma doutrina que me explique o momento em que eu me desligo de Deus, né? Bom, nesse momento, principalmente no final do XIX e início do século XX, começa a surgir como uma categoria explicativa, que seria mais ampla do que religião, a palavra sagrado. Então, o sagrado seria sagrado e profano, como um par que se opõe, mas que dá conta de explicar essa relação do homem com esse conjunto de divindades. Ele começa a funcionar como um termo explicativo no campo da fenomenologia religiosa. Aqui no Brasil, os estudos de religião começam fortemente confessionais. Confessionais, quer dizer, dentro de igrejas concretas. De instituições confessionais. Seminários teológicos, né? Ao contrário do que vai acontecer nos Estados Unidos e em algumas universidades europeias e em algumas universidades americanas, né? Onde essa separação com a laicidade vai se dando de maneira diferente. Aqui no Brasil, de um modo geral, a história das religiões ela vai adquirindo essa dimensão institucional e confessional. Então, você falar em história das religiões... Por exemplo, a história dentro do metodismo, catolicismo... Significa você descrever uma história religiosa. E o Mircea Eliade, como ele morou muitos anos em Portugal e ele tem boa parte da obra dele traduzida para o português, ele acaba sendo uma influência muito grande na historiografia brasileira, né? Então, quando se fala em história das religiões, Mircea Eliade entra como um referencial teórico que explica as religiões e explica a partir de um par maior de conceitos teóricos que a gente chama de sagrado e profano. E como você, que está bem inserida no âmbito dos estudos acadêmicos e de historiografia sobre a religiosidade brasileira, como você está vendo a situação da religiosidade do Brasil contemporâneo, quer dizer, o multiplicar-se de denominações, mesmo fora de denominações, pessoas que têm uma espiritualidade muito variada, mesclada, como é que o estudioso dá conta ou procura dar conta dessa realidade? Pois é, e aí é que é interessante. Por quê? Esses modelos explicativos, sobretudo para nós historiadores, os antropólogos já caminham numa outra direção, justamente a partir dos anos 90, quando começam a surgir na mídia e começa a crescer a presença do tecido social, ou a visibilidade social, por exemplo, das chamadas denominações pentecostais, boa parte desse referencial fenomenológico que nós, historiadores das religiões, utilizávamos, começam a se tornar complicados. Por quê? Porque ao estudar o campo das religiões contemporâneas no Brasil, nós começamos a perceber
que esses lugares entre sagrado, profano, igrejas, por exemplo, que você podia pesquisar na sua dinâmica cotidiana, profundamente correlacionadas, por exemplo, com as regras do mercado capitalista, os objetos em si começam a se tornar desafios para nós, historiadores. Por quê? Porque esses arsenais teológicos de análise começavam a não dar mais conta de da situação prática e concreta. Dessa situação mais prática e mais constante, né? Eu posso dizer para você, Pedro, que o grande crescimento dos chamados estudos de religião, e aí antropologia, sociologia, história, né, na academia, eles vão ganhar muita força e muita transparência a partir do momento em que o Bispo Edir Macedo compra a Record, na década de 90. Então é como se, de repente, se descobrisse algo que nós não sabíamos que existia, né? E aí os estudos, principalmente os sociólogos e os antropólogos, saíram, né, na frente dos estudos sobre essas formas de religião, obrigaram, de um modo geral, a área de ciências humanas a repensar os seus referenciais teóricos para entender esse lugar da produção. Justamente, da o que eu estou entendendo que você está falando é que, com esse exemplo, o papel da mídia, dessa nova mídia, na configuração da fé e da religiosidade no país. Exatamente. Você citou um exemplo, mas na verdade podemos falar de padres católicos também com programas de televisão, outras denominações protestantes, evangélicas, quer dizer, essa multiplicação dos meios de comunicação. Você acha que isso é capital no momento que passamos? É capital para a nossa percepção, muito embora, desde o surgimento da cultura de massas no século XIX, todas as igrejas, todos os movimentos religiosos estiveram sempre colados às mídias, né? Então, se você pensar a Igreja Católica no século XIX, vai surgindo um novo meio de comunicação, eles estão perfeitamente adequados a ela. Século XIX, o apogeu do jornal, da imprensa jornalística. Todos os imprensa católica. Católicos, protestantes, espíritas, todos eles, sempre no Brasil, sempre se apropriaram. O surgimento do rádio, nos anos 20, você já começa a ter os primeiros programas radiofônicos católicos aqui no Brasil e evangélicos, nos Estados Unidos e aqui no Brasil também. Quando você começa, nos anos 50, as primeiras transmissões televisivas, imediatamente você já começa a ter programas de televisão. Então, por exemplo, aqui no Brasil, já nos anos 50, os adventistas de sétimo dia usaram intensamente a religião. É deles um dos primeiros programas televisivos religiosos no Brasil, a chamada Voz da Profecia, no início dos anos 50. O que vai acontecer, na minha opinião, a partir dos anos 90, é o momento em que a academia, de repente, descobre a importância desse fenômeno. Importância, né? E aí, ao começar as pesquisas sobre a história desses movimentos pentecostais, você começa a desvendar um lugar de produção cultural e social extremamente importante para que a gente entenda questões essenciais contemporâneas. Então, a relação entre religião e política, religião e educação, religião e moral, religião e ética, começam a aparecer. Então, eu não acho que os anos 90 são um ponto de virada dos movimentos protestantes, mas são um lugar onde o olhar da academia, dos historiadores, dos antropólogos e dos sociólogos, toma noção de que aquele espaço é muito importante para você entender a história do Brasil, a história geral e a sociedade brasileira. Agora, Eliane, você que é uma estudiosa do tema, eu tenho a impressão que o nosso público ficará muito instigado com a seguinte questão. O estudioso da religião, da religiosidade, como ele faz com as suas convicções? Quer dizer, ele precisa ser um ateu, ele precisa ser um agnóstico, quer dizer, como é que fica essa questão? Porque eu me lembro que eu tive aula com um professor de pré-história, quando eu era estudante, que era um sacerdote católico, mas embora ele nunca falasse isso, ele falava apenas que não tinha nada a ver o que ele ensinava sobre evolução e a religião, né? E ele era um sacerdote. Então, eu pergunto para você, como é que fica essa questão
para o estudioso da religiosidade? Bom, nós estamos entrando no campo que para todos nós, historiadores e pesquisadores, é muito, digamos assim, crítico, que é a questão de se existe ou não isenção acadêmica e intelectual. Bom, no que se refere à história das religiões, nós estamos no campo da historiografia. Então, para o estudioso das religiões, você aplica nas suas pesquisas a metodologia da pesquisa da história em geral. Análise crítica do documento, definição e discussão de conceitos teóricos, né? E isso é que tem que ser cobrado essencialmente do pesquisador. Eu brinco sempre dizendo que o pesquisador da história das religiões, ele pode ser ateu, ele pode ser agnóstico, ele pode ser religioso. Desde que, metodologicamente, ele seja, acima de tudo, um historiador, e um historiador profundamente conectado com aquilo que as tendências historiográficas colocam como produção acadêmica e intelectual da sua área, e, de preferência, metodologicamente ateu. E isso é muito interessante porque... O que significa metodologicamente ateu? As crenças não podem entrar como um elemento básico. Ou seja, descrever que ocorreram milagres. Exatamente, ou coisas desse tipo. Né? Então, por exemplo, ele pode estudar um determinado processo de canonização de uma determinada figura que se tornará ou não santa. E ele pode ser um católico que acredite nesse processo de canonização. Mas ao escrever e ao fazer o seu trabalho, ele metodologicamente tem que ser um historiador. E fazer um debate crítico, por exemplo, com as fontes, trabalhar com a documentação. Não é fácil, porque religião, assim como partido político... time de futebol. Time de futebol, como nós estávamos começando aqui, né, falando no começo, eles tendem a ser categorias extremamente totalizadoras da vida. Né? A religião, por exemplo, a religião cristã, ela a sociedade ocidental, ela se inventa, sobretudo nos últimos 500 anos, como civilização, cultura e religião. Né? Quer dizer, você olhar os paradigmas essenciais da Constituição ao longo dos séculos XVI, XVII, XVIII e mesmo XIX e XX, né? Da definição de civilização, mesmo quando você discute a laicização das sociedades, ele parte do pressuposto de que há quase uma confluência entre civilização, cultura e cristianização. Então, esse lugar normalmente é um lugar extremamente delicado, mas se você é um historiador e se você tem uma boa formação historiográfica, e você, desde a sua graduação, realiza pesquisas no campo historiográfico de acordo com a metodologia, você chega a resultados bastante interessantes. Então, eu já tive casos de orientandos meus que não deram conta disso, porque as crenças religiosas se sobrepuseram à crítica, mas isso faz parte dos trabalhos de pesquisa em qualquer área, né, do conhecimento, como eu já tive excelentes teses de mestrado, doutorados, feitas por alunos, pós-graduandos, com convicções religiosas e que, ao ler o seu trabalho, você sequer consegue identificar essas crenças religiosas. Né? Mas é um lugar de tensão, sim, né? Porque a religião, a religiosidade, elas são tão imbricadas na nossa formação. Porque também, muitas vezes, imagino que a pessoa que se predispõe a estudar uma religião, uma religiosidade, é porque ela vem daquele grupo, por exemplo, né? Normalmente, eu acho que em 90% dos casos, sim. Os casos mais difíceis, a minha experiência como orientadora de perceber, essa relação fica difícil, é quando, por exemplo, você quer pesquisar um determinado objeto dentro da história das religiões no Brasil, ou protestantismo, ou catolicismo, ou religiões afro-brasileiras, ou o espiritismo, quando você tem um acerto de contas a fazer com a sua religião. Então, você era protestante, você teve uma crise religiosa, você começou a ter desconforto com aquele lugar onde você construiu sua identidade, e aí você resolve fazer uma pesquisa para acertar contas com aquele objeto. Ou seja, é quase que o contrário, é um libelo contra. Exatamente. Entendi. Né? Agora, eu tenho tido casos assim, muito interessantes de um protestante estudando catolicismo. Né? E aí os olhares são muito interessantes. Por quê? Porque no final, se você trabalha como historiador, o que interessa é que o seu trabalho contribua
para a compreensão da construção das alteridades, né? E como a religião em si, ela é um lugar de produção identitária que vai estar vinculada a gênero, a etnia, a classe social, quer dizer, é possível sim você estabelecer um diálogo intelectual extremamente enriquecedor, apesar das suas convicções religiosas. Então, por exemplo, quando você estuda aquilo que é o que eu mais venho fazendo no momento, a relação entre gênero e religião, né? Ou seja, até que ponto a construção de papéis sociais de gênero e a religião produzem determinados sentidos identitários de alteridade e reforçam ou não reforçam papéis sociais de gênero, né? Então, normalmente, quando você tem essa formação teórica, conceitual, e você percebe o lugar de discussão do seu objeto, da história das religiões, essas barreiras tão confessionais na formação do indivíduo não são muito relevantes. Olha, professora Eliane, nós ficamos encantados com a sua apresentação. Tenho certeza que o nosso público vai olhar a própria religiosidade com outra visão a partir da sua apresentação aqui. Eu queria agradecer muitíssimo ter tido essa oportunidade de tê-la hoje no programa. Pedro, eu que agradeço o convite e espero que, por exemplo, a percepção de que nós não trabalhamos com a história da religião, nós trabalhamos sempre com o plural, história das religiões, significa entender e estudar religião, religiões, religiosidades, né, dentro de uma perspectiva das alteridades e das diversidades culturais. Muito obrigado, professora. E eu convido a todos para o próximo programa Diálogos Sem Fronteira.